Marcos tinha 37 anos, quando percebeu que estava quebrando pelo mesmo motivo pela terceira vez. Não era azar, não era incompetência. Ele era inteligente, trabalhador, determinado, tinha construído um negócio do zero, chegado a faturar bem, visto o dinheiro entrar na conta em volumes que nunca tinha imaginado quando criança. E então, sempre, algo acontecia. Na primeira vez, foi um sócio. Na segunda, uma decisão de investimento que parecia óbvia na época. Na terceira, uma série de gastos que ele mesmo não conseguia explicar, menos compras que não precisava, compromissos financeiros que assumiu sem necessidade, uma espécie de autodestruição lenta que só reconheceu quando já era tarde. Na noite em que percebeu isso, Marcos estava sentado na mesa da cozinha com uma planilha aberta e uma xícara de café fria do lado. Ele olhou para os números e fez uma pergunta que nunca tinha feito antes. Por que toda vez que chego perto, eu destruo? Em 1976, um psicólogo americano chamado George Cloninger conduziu um estudo que praticamente ninguém conhece, mas que explica mais sobre dinheiro do que a maioria dos livros de finanças já escritos. Cloninger dividiu centenas de participantes em grupos e deu a cada um a mesma quantia inicial. As condições eram iguais. A informação disponível era igual. O tempo era igual. Depois de 90 dias, os resultados eram radicalmente diferentes. Alguns grupos haviam multiplicado o dinheiro, outros haviam perdido quase tudo. E o que separava esses grupos não era inteligência, não era acesso à informação, não era disciplina. Era o que Cloninger chamou de ponto de ajuste financeiro, um valor interno profundamente enraizado que cada pessoa carrega. Quanto é normal? Quanto é o limite antes de algo dar errado? Quando alguém ultrapassa esse limite, o cérebro não comemora. O cérebro entra em alerta. Você precisa entender como o subconsciente funciona para compreender o que aconteceu com Marcos, com os participantes do estudo de Cloninger e possivelmente com você. O subconsciente não tem opinião sobre o que é bom ou ruim. Ele não quer que você seja rico ou pobre, feliz ou infeliz. Ele quer uma coisa só: que você sobreviva ao ambiente que ele conhece. E o ambiente que ele conhece foi construído na infância. Se você cresceu numa casa onde dinheiro era fonte de conflito, o subconsciente aprendeu que dinheiro é perigo. Se você cresceu ouvindo que pessoas ricas são desonestas, o subconsciente aprendeu que riqueza ameaça o pertencimento ao grupo. Se você viu seus pais destruírem o que construíam, o subconsciente aprendeu que esse é o ciclo natural. Nada disso foi uma escolha consciente. Foi programação silenciosa, repetida por anos, instalada tão fundo que virou o que parece ser a sua personalidade. O psicólogo Bruce Lipton, em décadas de pesquisas sobre biologia celular e comportamento humano, chegou a uma conclusão desconfortável. A maior parte do que chamamos de livre-arbítrio é na verdade um programa rodando em segundo plano. Um programa que você não escreveu, mas que opera como se fosse você. Marcos não sabia disso naquela noite na cozinha, mas estava prestes a descobrir. Ele começou a observar, não o mercado, não os concorrentes, não as circunstâncias externas. Começou a observar a si mesmo, e o que encontrou foi perturbador. Toda vez que sua conta bancária chegava perto de um determinado valor, ele ficava inquieto. Não sabia nomear o que sentia. Era uma espécie de desconforto vago, uma sensação de que as coisas estavam boas demais, de que algo estava errado, mesmo quando nada estava errado. E então, invariavelmente, ele tomava uma decisão que parecia razoável na hora. Assumia um risco que não precisava assumir. Gastava em algo que podia esperar. Fechava um contrato com termos que não deveria aceitar. Sempre havia uma justificativa lógica. Sempre havia uma razão que ele podia explicar para qualquer pessoa. Mas o padrão era inegável. O valor na conta subia. O desconforto aumentava. Uma decisão aparentemente racional trazia o valor de volta para o nível familiar. O termostato estava funcionando exatamente como foi programado. O neurocientista Antônio Damasio passou anos estudando pacientes com danos específicos no córtex pré-frontal. Conhecer o problema não resolve o problema. E aqui está o erro que a maioria das pessoas comete quando descobre os próprios padrões. Esses pacientes tinham inteligência preservada, memória intacta, capacidade de análise normal, mas tomavam decisões financeiras e pessoais desastrosas de forma consistente. O que faltava não era razão, era a conexão entre razão e emoção. Damasio descobriu que as decisões humanas não são tomadas pela lógica. São iniciadas por marcadores somáticos, sensações corporais associadas a experiências passadas, e depois, justificadas pela razão. A lógica não dirige. Ela redige o relatório depois que a decisão já foi tomada. Isso explica por que Marcos sempre tinha uma boa razão. A razão era real, mas ela veio depois. O que veio antes foi o termostato. Marcos ficou com essa informação por semanas.
Elas tentam lutar contra o subconsciente usando a mente consciente, usam força de vontade para suprimir os comportamentos. Criam regras, sistemas, travas externas e funcionam por um tempo, até a pressão acumular e o sistema antigo romper tudo. É como tentar manter a temperatura abrindo a janela enquanto o termostato está programado para 25 graus. Você aguenta um pouco, mas o sistema volta. A solução não é suprimir, é reprogramar. E reprogramar o subconsciente não funciona da forma que ensinaram para você. Cloninger, no mesmo estudo de 1976, observou o grupo que ficou rico com mais cuidado e identificou um padrão de comportamento que os separava dos demais, antes dos resultados financeiros aparecerem. Esses participantes não eram mais disciplinados, não faziam afirmações, não visualizavam abundância, não seguiam nenhum protocolo especial. O que faziam era se expor deliberadamente a um ambiente levemente acima do que consideravam normal. Não muito acima. Levemente, conversavam com pessoas que tinham mais. Frequentavam ambientes onde o nível financeiro era superior ao deles. Tomavam pequenas decisões que pertenciam a um nível de vida que ainda não era o seu, mas que era o próximo passo possível. Não estavam fingindo, estavam expandindo o que o subconsciente reconhecia como familiar. O neurocientista canadense Donald Hebb, em 1949, descreveu o mecanismo que explica isso. Neurônios que disparam juntos se conectam. Cada vez que o cérebro processa uma experiência, o circuito associado àquela experiência se fortalece. A repetição não convence o subconsciente, ela o reconstrói. Marcos não leu sobre isso. Chegou a uma conclusão parecida por um caminho diferente. Ele começou a fazer uma coisa simples. Uma vez por semana, ele saía da sua rotina financeira e entrava num ambiente superior. Não para gastar para Observer para conversar, para sentir como era normal para outras pessoas, o que parecia extraordinário para ele. No início, o desconforto era físico. Ele se sentia fora do lugar, um impostor, alguém que não pertencia àquele espaço. Esse desconforto era o termostato funcionando. Era o subconsciente reconhecendo um ambiente diferente do que havia catalogado como seguro. Marcos Fico observou o desconforto sem fugir dele. Voltou na semana seguinte. Depois de 3 meses, algo mudou. O desconforto diminuiu. O ambiente que antes parecia inacessível começou a parecer possível. Não através de pensamento positivo, através de exposição repetida que recalibrou o que o subconsciente entendia como normal. E então as decisões começaram a mudar. Não porque Marcos ficou mais disciplinado, porque o termostato foi ajustado. Existe uma pergunta que Cloninger fazia aos participantes do estudo. Qual valor na sua conta bancária te faz sentir seguro? As respostas variavam, mas o valor que as pessoas citavam era quase o valor próximo ao que tinham quando cresceram. Não era o valor que queriam, era o valor que o subconsciente havia catalogado como normal. E era esse valor que o termostato defendia. Marcos hoje não vive numa mansão, mas pela primeira vez, ele atravessou o valor que sempre havia destruído e não destruiu. O dinheiro ficou. As decisões mudaram, porque o inimigo que ele estava combatendo não era externo. Sua mente subconsciente não argumenta com você. Se você decretar limitação, ela executará a limitação. Se decretar expansão, executará a expansão. Mas decretar não é desejar, é habitar. É agir como se o novo nível já fosse o familiar. Marcos habitou diferente. Se você chegou até aqui, existe uma pergunta. Qual é o seu termostato? O valor que, quando você vê na conta, produz uma sensação de segurança genuína. Esse número é a sua programação atual. Escreve esse número nos comentários. Não para mim, para você. Colocar em palavras é o primeiro gesto de consciência. O eco do que habita no seu subconsciente está criando sua realidade agora. Você vai continuar deixando isso acontecer sem saber?